Boa tarde a todos, eu sou o Thiago Story Lucas, sou diretor de projetos da Liga de Mercado Financeiro Exalc USP. Hoje vamos bater um papo com três pessoas fantásticas, o Henrique Breda, o Ney Miyamoto, que são sócios fundadores da Alaska, e também temos para entrevistar eles a Giovana Suto, repórter do Infomoney. Primeiro, queria agradecer em nome da Liga de Mercado Financeiro Exalc USP a presença dos três. Acho que vai ser um bate-papo muito fantástico, vamos aprender muito. Então, Giovana, passo a bola para você, pode tocar aí. Obrigada, Thiago. Boa tarde, pessoal. Primeiramente, eu queria agradecer você, Thiago, e a Exalc USP pelo convite. E, claro, dar as boas-vindas ao Breda e ao Ney, que vão participar comigo do painel. Boa tarde, Breda e Ney, sejam bem-vindos. Boa tarde, Giovana. Tudo bem? Fala, Thiago. Hoje teve que pular aí a ida na Avenida Carlos Botelho, né? Para estar aqui com a gente. Tivemos. O Ney conhece bem a Exalc, ele falou a última vez que ele teve com a gente. A Exalc, sim. Assim, eu gosto da cachaça da Exalc. Desculpa. Eu gosto do ar da Exalc. Legal, gente. Bom, vamos começar, então? Para essa primeira pergunta, eu queria fazer aí um panorama recente, né? Nessa semana, 2 vacinas se mostraram eficazes. A da Moderna, com 94,5% de eficácia em seu resultado parcial, e da Pfizer, chegando a 95% de eficácia após o seu resultado final aí. São sinais positivos para o mercado. Mas também há uma certa preocupação com o novo pico da pandemia no Brasil. Além disso, a gente pode citar a definição das eleições nos Estados Unidos e um cenário de fortes incertezas se dissipando, que levou aí alguns investidores a girarem suas carteiras, com as petrolíferas e bancos se valorizando, bem como aéreas e empresas ligadas ao turismo, que sofreram bastante aí na pandemia. Ainda, empresas de tecnologia e varejistas online estão indo aí no sentido oposto, caindo um pouco nos últimos dias, indo no sentido oposto aí porque caíram um pouco nos últimos dias, mas subiram bastante durante a crise, né? Tiveram uma trajetória um pouco diferente. Nesse cenário, como que o investidor iniciante pode encontrar boas oportunidades de investimentos daqui para frente? Ney ou Breda, quem quer começar? Olha, a pergunta que você fez dá para a gente demorar 3 dias para responder. Porque, olha só, envolve rotação de portfólio, né? Você sair de empresas que ganham muito dinheiro num mundo de baixa taxa de juros, baixo crescimento, saindo dessas empresas, indo para empresas que ganham dinheiro no mundo onde o PIB volta a crescer, que são as tradicionais, as empresas de banco, commodity, petróleo, esse tipo de coisa. É o tal de rotation de portfólio das growth stocks para value stocks. Mas você fala isso para o iniciante é um palavrão, ele acha que é uma ciência da NASA isso. A gente pode falar que para o iniciante, dá uma olhada se é o Biden que vai ganhar, ou um republicano, ou um democrata, porque se for republicano, pode ser que os Estados Unidos fique forte por um tempo, porque é pró-business e o dólar fortalece, é ruim para emerging markets, ou se ganhar um democrata, ele é mais gastão, fiscal americano vai para o saco, a galera vai sair do dólar e vai para emerging markets. Mas isso também é um negócio que para o iniciante é chato investir desse jeito. Mas tudo isso que eu estou falando vende muito, né? Isso aí preenche muito o noticiário, é um negócio bacana, sofisticado. Mas os investidores que nos inspiram, tanto fora do Brasil quanto aqui no Brasil, então fora do Brasil, Peter Lynch, Warren Buffett, Charlie Munger, Philip Fisher, o Seth Klarman, o Walter Schloss. Eu posso continuar o dia inteiro. Esses caras, tudo cara de velhinho, cabelo branco e alguns que já morreram. O Philippe Carré, tem um monte. Steve Martin. Esses caras não investem desse jeito. Eles não olham esse tipo de coisa. Se a gente olhar aqui no Brasil, o Luiz Alves, nosso sócio, o Luiz Barsi, eles não ficam nessa de rotation de portfólio investindo conforme a vacina ou a eleição nos Estados Unidos. Todas essas coisas, esse foco, na verdade, de tentar prever o movimento do preço da ação. Então, semana que vem vai ter uma aprovação, uma votação no Congresso, que se passar vai ser bom para o mercado. Aí você acha que vai passar, você compra a bolsa, porque você acha que você vai ganhar dinheiro. Isso daí é focar no que a gente acredita que vai acontecer
com o preço das ações, dado o comportamento das pessoas. Só que o que a gente faz? A gente não tenta prever o comportamento do preço da ação, não tenta prever o que as pessoas vão fazer, a gente tenta prever o que vai acontecer com o negócio, com a empresa. Então, o que vai acontecer com a Vale vendendo minério a $140, o câmbio nesse patamar e com as margens operacionais, né, da extração, produção e exportação de minério. A gente tenta estimar a geração de caixa esse ano que vem, né, coloca uma média de preço de minério e traz a valor presente isso para ver o quanto que isso se compara com o preço da ação. Então, se a Vale está valendo 200 bilhões de reais na Bolsa, mas a gente acha que o valor justo dela é 350, a gente vai investir em Vale. Independente se for Biden, Trump, quem quer que seja, reeleição no Brasil ou não reeleição, com impeachment ou sem impeachment, tanto faz. Então a gente tenta fazer isso com várias empresas e tenta encarteirar aquilo que a gente acha que é barato. Sob esse ponto de vista, essas notícias de vacina da Pfizer, ou vai ser da Oxford, ou vai ser a chinesa, meio que tanto faz. Porque a gente sabe que em algum momento, ano que vem, ou talvez em 2022, a gente já vai ter uma solução. Uma solução, a gente não sabe qual. Pode ser que seja vacina, ou pode ser que seja imunização de rebanho. Porque do jeito que está contaminando, muita gente vai ter imunidade por contágio. E aí, se o PIB no mundo vai voltar a crescer em dezembro de 2020, agosto de 2021 ou janeiro de 2022, meio que tanto faz. É tudo muito curto prazo, perto dos fluxos que a gente projeta para as empresas, o tamanho dos fluxos que a gente traz a valor presente. Então, as notícias são para a gente tentar entender um pouco o mundo para onde está indo. Isso pode impactar um pouco alguma visão sobre algum negócio. Então, vou dar um exemplo. A visão que a gente tem para e-commerce ou para a Magazine Luiza hoje é mais positiva ainda do que a gente já tinha no começo do ano passado ou no final do ano passado. A gente vê que teve uma migração forçada do varejo tradicional para o varejo online. Então, isso impacta fundamentalmente o negócio da Magazine. Então, o Covid impactou. O Covid impactou fundamentalmente, talvez, algumas empresas exportadoras no Brasil, porque mudou o dólar um pouco de patamar. Não tem muito indício de que vai voltar muito. Então, qualquer coisa acima de 4,50 é um belo de um câmbio para as exportadoras. Então, a gente já não faz juízo de valor se o câmbio vai para 5,20, 4,50, 4,80, tanto faz, está muito bom. E a gente fica com dúvidas em alguns negócios que a gente não é sócio, mas a gente olha de vez em quando, dá uma olhada, que são as companhias aéreas, empresa de laje corporativa, né? Porque tem esse negócio de home office. Não vai ser todo mundo home office, mas acho que não volta todo mundo do jeito que estava antes. Então, mas são poucas empresas que são impactadas fundamentalmente. Se você olhar exportadoras, ferrovia, Rumo, a Rumo está enchendo o vagão com soja, açúcar e mandando para o porto. O que o Covid impacta? Quase nada. Então, aquilo que move o dia a dia dos mercados não necessariamente é algo muito importante para a gente. Então, e se tiver que gastar tempo mesmo, mais tempo adicional de análise numa empresa, a gente não vai tentar ver o impacto do Covid ou da vacina na empresa. A gente vai tentar entender mais profundamente quem é o presidente da companhia, se esse presidente pedir demissão, quem que é o sucessor, como que é a cultura corporativa daquela companhia, qual que é o planejamento daquela companhia para os próximos 5 anos. Então, o assunto companhia domina os outros assuntos que são tangentes. Então, mesmo o investidor iniciante olhar menos o factual e mais o fundamento de cada negócio. O Peter Lynch, acho que falava bastante sobre isso. Geralmente, o macro que as pessoas olham sob o ponto de vista de possível perdas, né, de possível cagada que possa acontecer. E o Peter Lynch tem uma frase que ele fala o seguinte: as pessoas perderam mais dinheiro se preparando para o próximo crash
do que de fato enfrentando o próximo crash, né? Como que você fica se preparando? Você fica fora do mercado, você fica com muito caixa, você compra proteção, e na verdade você fica se protegendo de um hecatombe que raramente acontece, e quando acontece é um bate e volta, cai e depois isso aí volta, né? Preço de ação no agregado, o portfólio, não um nome a nome, preço de ação no agregado é uma grande, uma grande cama elástica, né? Afunda, mas volta para cima e os mercados tendem a subir. As empresas estão ali, né, para ganhar dinheiro. Então, no geral, o mercado americano, o mercado brasileiro, o mercado francês, inglês, eles tendem a subir ao longo dos anos, né? Então, é muito caro você apostar contra. Você tem que ser muito cirúrgico. E as pessoas tendem a superestimar a sua capacidade de prever o futuro. Muito difícil você prever o que as pessoas vão fazer. Agora vai ter segunda onda, por exemplo. Agora o papo é segunda onda. Vai ter segunda onda, então os mercados vão cair de novo, porque vai ter lockdown. Tá, mas se todo mundo acha isso, acaba que não cai. Porque todo mundo acha que vai cair, já cai antes. O cara já vendeu para se proteger, todo mundo vendeu, todo mundo ficou de fora e o mercado não cai. Então tem que ter uma surpresa muito positiva para fazer subir rápido, uma surpresa muito negativa para fazer desabar. Se todo mundo acha, então já não é mais surpresa. Agora, março foi algo muito novo para todo mundo, né? Foi um Black Swan mesmo, assim. O mundo vinha em 5 anos em bonança. O Brasil tinha os seus problemas aqui, mas sendo endereçado. E aí, de fato, estourou uma bomba atômica assim no colo de todo mundo. Aquilo foi um belo de um Black Swan. Agora, a segunda onda, eu não sei se tem o mesmo efeito de... mesma capacidade de surpresa, não. Certo. Ney, você quer complementar? Que eu, assim, só diria mais uma coisa, porque no principal, se o investidor iniciante tem chance, ele vai aumentar a chance dele quanto mais ele estudar, e principalmente quanto mais dilatado for o prazo que ele tiver disposto, ele tiver condição de fazer esse investimento. Ele estudar muito e fazer um investimento que ele aguenta um prazo maior. Aí o tempo vira amigo dele, não o contrário. Tá. Porque aquela história que você está falando, o factual, no curto, vai destruir o cara, provavelmente. Mas no longo prazo, isso vira um ruído. Pensar nessas boas oportunidades no longo prazo, né? Exatamente. Então, para procurar na renda variável as boas oportunidades, tem que estar disposto a ficar bastante tempo. Não é assim, vou pagar meu cartão de crédito daqui 2 meses com dinheiro da bolsa. Dentro ainda... Opa! Entendi. Ainda nesse tema de estratégia, a família de fundos Alaska Black BDR é uma das mais conhecidas aí da Alaska, e vinha acumulando altas nos últimos anos e superando o benchmark Ibovespa com uma certa folga. E em 2020, os resultados aí estão no vermelho, dada toda a instabilidade. Os dados mensais de outubro mostram que o Alaska Black BDR para o público em geral, por exemplo, está acumulando uma queda aí de quase 60% no ano, e o tombo bem mais acentuado do que o próprio Ibovespa, que no mesmo período está em quase 19% de queda. Vocês são conhecidos, vocês estavam falando disso, né, pela essa visão de longo prazo, e tem uma estratégia mais arrojada, que vinha dando certo. Vocês acreditam que vocês arriscaram demais esse ano em termos de estratégia? Quais estão sendo esses novos aprendizados nesse ano de crise, né? E se vocês mudaram algum passo aí dentro da estratégia durante 2020? A carteira que caiu em março desse ano é muito semelhante, o mesmo risco da carteira desde final de 2015. Então, 2016, 17, 18, 19 e até março, a mesma natureza. Qual que era a natureza do portfólio? Bolsa comprada, dólar vendido e uma estratégia de juros, ora comprado, ora vendido, mas normalmente vendido como uma proteção para o carrego do dólar que estava sumindo. Então, conforme os juros vai saindo de 14 para 2, você vai ganhando no juros caindo, e o dólar o real vai perdendo apelo, porque passa a ter um carrego menor e o dólar tende a subir, o real tende a se desvalorizar. Então, uma coisa meio que compensava a outra, até com net ganho. Só que o que aconteceu em março? O tamanho do risco do portfólio, ele é muito grande para um evento do tipo março. Isso foi o aprendizado. Então, assim, a gente já viu quedas de mercado maior do que a gente viu em março, só que ocorrendo ao longo de alguns meses ou até anos.
Se você vai passando por isso ao longo de alguns anos, você vai ajustando o tamanho ao longo do tempo e isso te provoca um prejuízo bem menor. Se acontece de uma vez só, 6 circuit breakers em 2 semanas, é extremamente drástico isso. Então, não é um negócio que a gente vai passar de novo por isso. Então, não porque não vai ocorrer, mas com o portfólio com a mesma natureza, com certeza não. Então, na hora de combinar os ativos, a gente combina de outra forma. Agora, utilizando mais opções. Opção, por exemplo, vou dar um exemplo mais fácil. Imagine que você queira apostar na queda do dólar. Você pode vender dólar futuro ou você pode comprar put de dólar. Você pode comprar opção de venda de dólar. Os dois são exatamente a mesma coisa. Acontece que, se você ficar muito tempo apostando na queda do dólar e o dólar não cai, ele vai ficando de lado, a estratégia que você está utilizando opções vai custando mais ao longo do tempo. Você vai pagando um prêmio, vai gastando uma grana ao longo do tempo. Mais caro do que utilizar futuros. Só que, no evento de dar extremamente errado a sua aposta, ao comprar put de dólar, você perde muito menos do que no futuro. Você simplesmente perde aquele prêmio que você gastou para comprar put. No futuro, não, ele vai contra você até o dólar parar de estressar. Então, isso foi colocando aqui de forma simplista, mas isso é uma das coisas que ficou como um aprendizado para a gente. Né? Então, na hora de combinar ativos, a gente vai utilizar outras formas. Mas, em essência, o risco da carteira de 2020 igual de 2019, 17, 18, né? Então, assim, quando a gente olha o ano de 2020 isolado, tá horrível, né? É péssimo. Embora esse mês esteja com uma boa recuperação aí, mas ainda tem uma bela conta para pagar. Vai ser paga com o tempo, né? A gente não sabe quanto tempo, mas tem risco no portfólio, ou tem ativos suficientemente barato para compensar isso. Só que por isso que a gente induz ou tenta convencer as pessoas a investir com muito mais anos, muito mais tempo. Quem está com a gente há um tempo, o ano 2020 é de chorar, mas a conta está ok, o fundo está dando 3 vezes o Ibovespa desde quando começou. Então, assim, isso é um ponto importante para o investidor. Se você for entrar num fundo que é diferente de Ibovespa, o BDR é totalmente diferente. Tanto que a gente pode nem ter Ibovespa, a gente pode ter coisa só lá fora. E você ficar com o olho no BDR e um olho no Ibovespa e olhando ano calendário de retorno, né, 1 ano e 12 meses, você vai conviver com uma bela gastrite aí, vai dar muita úlcera isso. Então, o projeto é outro, é uma cabeça com bem mais longo prazo do que 1 ano, 2 anos. E o nosso grande benchmark, na verdade, é retorno real. A gente quer ganhar dinheiro ao longo do tempo. Mais que CDI, mais que Bovespa, o que der. Por isso, agora, se a pessoa quiser se apegar mais ao Ibovespa, aí a gente sugere o Alaska Black institucional, que é o nosso fundo puro de ações, comparável com a carteira teórica do Ibovespa, que é pura em ações, ou até os nossos fundos de previdência. Certo. Você falou dessa mudança de combinação de ativos, né? Durante 2020, vocês já estão reajustando a carteira nesse sentido. Já aplicando esse aprendizado. Isso. O que a gente já fez? A exposição nossa em dólar já tem bastante opção envolvida, não só futuro. Uhum. Juros, por uma opção de mercado mesmo, juros já caiu muito no meio da pandemia, então a gente acha que já não tem tanta gordura para apostar na queda, embora esteja ganhando prêmio agora. Então não tem a estrutura de juros, tem a do dólar, e no lugar dos juros tem algumas opções de bolsa comprado, apostando na bolsa para cima. Então esse é o portfólio, isso leva em consideração visão de mercado e uma forma diferente de combinar os ativos. Certo. Ney, quer complementar com alguma coisa? Só dizer que, mesmo assim, foi bastante completa a explicação do Breno, só na classe de ativo ações, a gente fez algumas rotações. Uhum. Né? Saiu de coisa que segurou um pouco mais, por exemplo, dolarizada em março, para entrar em empresa que a gente admirava e que a gente não entrava antes por uma questão de preço. Tipo quais? Tipo lojas Renner e Localiza.
São gente que a gente sempre admirou, gostava bastante, mas naquela conta que o Breda estava falando, que a gente olhar quanto é o retorno contra o preço atual, a gente não ficava tão bonito o negócio. E aí, quando caiu quase tudo junto, foi uma oportunidade de entrar nelas. Então, teve esse tipo de rotação. Entendi. Ainda sobre esse tema, mas passando um pouco para as pessoas, né? O Breda falou dos investidores, né? E aí, uma pergunta importante é como vocês estão lidando com os clientes, né? Principalmente com a exigência ou mesmo a impaciência, né? Do investidor que perdeu dinheiro nesse período, justamente porque, de repente, entrou esse ano no fundo, por exemplo, o BDR. E quais são os desafios em termos de comunicação com o cliente, né? Nesse ano também, para explicar, enfim, as instabilidades e tudo mais. Olha, a gente tem fugido, né? A gente corre do cliente, não se esconde. Não, assim, é norma, regra lá, as pessoas serem atendidas sempre. Porque é nessa hora que você separa quem tem realmente um compromisso e leva a sério o dever, né? E mostra a responsabilidade que tem quando está cuidando do resultado do trabalho, da poupança das pessoas, né? Porque a gente parte do princípio de que a geração da riqueza das pessoas, ou a geração do investimento delas, da poupança delas, é de alguma coisa muito nobre. Pode ser uma herança, pode ser o trabalho, não importa. Uhum. Então, a gente leva isso muito a sério. Então, a gente tenta responder tudo. Então, desde lá dentro da Alaska, o Breda tem uma participação super importante nas mídias sociais, mas na Alaska, todos os e-mails que a gente recebe, eu não me lembro de nenhum que a gente não respondeu. Alguns a gente telefona para responder. Eu pego pessoalmente e distribuir meu celular para um monte de agente autônomo para poder falar comigo quando quiser, botar o cliente para falar na linha. O que mais que a gente tem? Responde na rua, responde assim, porque, por exemplo, eu descobri que o carteiro, juro, o carteiro de casa é investidor. Então, ele me pergunta: ei, seu Ney, como é que estão as coisas? Você tá difícil? Fica mais fácil estar pessoalmente. Esse, ainda bem que ele é uma pessoa ótima, porque ele sabe onde eu moro, né? E o que mais tem? A gente não pode querer não falar com as pessoas. É agora que a gente precisa falar com as pessoas. Inclusive, até participar, ter a sorte de participar de uma live com vocês, para a gente é super importante. Por quê? Porque a chance da gente estar falando com um monte de... falando de educação financeira desde o princípio e falando com o investidor também, né? Então, não dá para fugir. Agora, tem investidor que está triste, tem investidor que está chateado. E aí tem até uma pegada matemática nas coisas, né? Se, por exemplo, a gente olha e fala assim, poxa, o fundo da Alaska não está voltando. Se você olhar, imaginar que a cota valia 1. A gente tomou um drawdown que foi de quase 70%. Então, digamos que ela foi para 0,30. E hoje vai a perda acumulada no ano meio. Então, ela foi de 0,30 para meio. As pessoas vêm lá do 1 para o meio. Então, você está perdendo meio. Mas se olhar, a gente andou mais do que a indústria na média, né? Na parte da recuperação. Só que o nosso caminho ficou mais longo. E aí, quando a pessoa olhar, não, mas não está voltando. Por quê? Porque o nosso passo agora é mais curto. Né? Então, aquela coisa, você caiu 50%, você precisa subir 100% para voltar. Então, se a gente sobe 10%, o refletido no acumulado vira 5%. E aí, assim, a gente está tentando, a gente está pensando em começar a dar aula de álgebra por aí. Mas faz parte da educação financeira, né? A gente entender isso. Só complementando, tem um ponto importante que eu vou ser um pouco enfático, mas eu acho que eu não vou estar errando muito, não. Existe um processo que precede a aplicação da pessoa no fundo, que é a pessoa preencher o perfil de risco dela. Então, ela preenche o perfil de risco, e dado esse perfil de risco, uma pessoa sugere uma carteira de alocação ou um fundo que é mais adequado para ela ou não. Então, uma pessoa que se diz moderada ou conservadora não pode ter muito dinheiro em nenhum fundo da Alaska. Só que o que acontece? Tem vários problemas aí. Primeiro, a pessoa não sabe qual o perfil de risco dela mesma. Ela acha que ela sabe, mas ela não sabe.
ela acha que é moderada, na verdade ela é super conservadora. Então já tem um problema aí. Se nem a própria pessoa consegue saber o seu próprio perfil, nenhum outro profissional vai conseguir julgar ela. Então, como que você descobre qual é o perfil de risco de uma pessoa? Só depois que a bolsa cai muito. Aquele que chora muito era moderado ou conservador, aquele que não chora muito pode ser moderado ou até agressivo. E aí ali que você descobre mesmo, de verdade, qual que é o perfil de risco. Então você vê, por exemplo, pessoas que têm perfil de risco agressivo, no meio da queda a pessoa fica com vontade de resgatar tudo e voltar para o CDI. E tem gente que estava com um perfil moderado ali, caiu bastante e a pessoa ficou com vontade de comprar um pouco mais, porque é ali que melhorou. E o cara acaba voltando com o fundo mais carregado do que caiu e ele recupera bem mais rápido o prejuízo. Então, como que tem que fazer para equacionar isso, né? A recomendação é sempre começar super devagar no fundo mais simples possível. No nosso caso, o fundo mais simples possível nosso são os de previdência, que tem até 70% de bolsa. Depois, o institucional. Só depois o BDR, que é super volátil. O que a gente viu durante a crise é que tinham pessoas que não tinham a mínima noção, a mínima, do que o fundo faz, como é que é calculado cota, o que o fundo tem, e investiram. E depois da queda, a pessoa vai lá fazer a lição de casa. Então, ela não leu o regulamento, ela não viu o histórico do fundo, viu que o fundo já tinha dividido por 2 no passado. De fevereiro de 2013 até janeiro de 2016, o fundo caiu 53%. Então, era só analisar o passado, ver o que o fundo tem na carteira, conversa com alguém da indústria de distribuição, a pessoa vai falar, esse fundo é arriscado, coloca aí um pouco, se você gostar bastante deles, deixa um pedaço reservado, que eventualmente você aumenta mais na queda. Mas teve gente que não tinha nem noção do que estava fazendo. Então, como é que a gente faz para endereçar isso? Como a gente resolve? Como que a gente impede que pessoas despreparadas entrem em fundos arriscados? O único jeito do nosso lado é ser extremamente vocal sobre os riscos do fundo, então live, Twitch, Instagram, esse tipo de comunicação. E a gente conta com uma parceria, né, da indústria inteira, então os distribuidores escolherem melhor, né, os cotistas, porque no final das contas, o pessoal da Alaska, os gestores, sócios, a gente vai continuar com o recurso do fundo. O fundo cai, volta, a gente montou o fundo para ser investidor de longuíssimo prazo. Longuíssimo é 20, 30 anos. Agora, as outras pessoas, tá na mão delas, né? Apertar o gatilho, né? A hora que quer entrar, a hora que quer sair, então tem que tomar cuidado. Pode ser extremamente doloroso. E pode acontecer outra coisa. Às vezes a pessoa deu uma mega de uma sorte, né? Entrou lá em abril, o fundo subiu pra caramba de lá para cá, a pessoa tá achando que é pura competência, na verdade não, o mercado tá subindo também, né? Então tem que olhar sempre com um prazo mais longo para entender o que está acontecendo. E é muito difícil as pessoas fazerem isso. Entendi. Ney, você quer complementar? Não, Com algo mais? tranquilo, deixa eu Legal. ver aqui. Eu vou pegar o gancho. Opa. Eu vou pegar o gancho. O Breda comentou, né, da importância da rede social. E para o mercado financeiro, o próprio Twitter virou um meio de comunicação com o público de varejo, né? E vocês têm uma presença recorrente aí na rede social. Porém, Breda, eu queria até endereçar para você, primeiramente, nessa semana você postou no Twitter que as redes sociais aí consomem, né, entre aspas, comentou que ajudou pessoas, mas que também se arrependeu por ter ofendido quem não merecia, entre aspas. E aí, eu entendi assim, você informou para o pessoal que vai diminuir um pouco aí o ritmo de posts na plataforma. Eu queria entender o que te levou a tomar essa atitude, mudar a postura. Você acha que esse tipo de contato com o cliente, com as pessoas, não está mais funcionando? E aí eu queria acrescentar mais uma pergunta, que é, né, quais os cuidados que esse investidor iniciante tem que ter ao consumir esse tipo de informação da rede social? Ainda mais em um ano de estabilidade, né, como esse. Olha, já que você é a primeira que está me perguntando isso, vai ser num tom um pouquinho de desabafo, tá?
Eu senti que em algumas coisas eu estou enxugando gelo. Acho que tem que melhorar alguma coisa, porque assim, faz uns 3 anos, eu estava revendo as coisas que eu escrevi. Faz uns 3 anos que eu falo muito sobre longo prazo, sobre ter que estar preparado, o caminho é tortuoso. E, e para muitas pessoas, isso entra por um ouvido e sai pelo outro. Então, não adiantou tanto quanto eu gostaria que tivesse adiantado. Ali eu estou de corpo e alma, eu não estou falseando nada. Então, eu estou falando o que eu realmente acredito. O que eu acho que vai acontecer com a eleição americana, em que candidato que eu votei, elogiei, critiquei. Não tem teatro. Então você é você mesmo ali. Por isso que eu acho que tem valor para algumas pessoas, porque a pessoa vê autenticidade ali. Só que se você começa a falar realmente o que você acredita e o que você pensa em vários assuntos, aí você entra em aborto, porque o pessoal te coloca na fogueira. O que você acha sobre isso? Eu não vou fugir da discussão, né? Quando você fala sobre algum aspecto do governo, também não vou fugir da discussão. Isso nem sempre o outro lado tem maturidade para assimilar o que você está dizendo. Então as pessoas criam algumas narrativas. Então, quem não está na rede social, o gestor que não está na rede social, tem uma vida normal de emitindo opiniões sobre os mais diversos temas, mas em roda de amigos ou em lugares mais privados, e ninguém está observando, ninguém está lendo. Quando você está falando isso de forma pública, a pessoa acha que por causa daquela sua opinião, por isso interferiu na gestão. Então, um negócio que a gente escutou muito em março, em abril, Alasca caiu porque o Breda apoia o Bolsonaro. Se a pessoa olhasse a carteira do Black em março de 2015, portanto, após a reeleição da Dilma, ele perceberia que o fundo tinha 100% do patrimônio em ações brasileiras. Isso significa que a gente é dilmista? Não. Não tem absolutamente nenhuma relação entre investimento e a sua opinião política de qualquer forma. No final de 2015, portanto, o Brasil indo para o saco, né? A situação macro horrorosa, não existia a palavra impeachment, portanto, era a Dilma mesmo. A gente vendeu dólar e comprou bolsa com a visão de que o Brasil estava extremamente barato em dólar. Isso significava que a gente tinha uma plena confiança no Nelson Barbosa, no Tombini ou na Dilma? Não. É uma opinião sobre valuation do Brasil. Então, eu estou tirando um tempo para ver onde eu estou errando na comunicação, porque não está tendo o resultado que eu gostaria que tivesse. Será que eu tenho que restringir o público? Será que eu tenho que falar em outra mídia? Eu não tenho a solução ainda. Então, estou tirando um tempo de reflexão para ver o que dá para fazer melhor. Então, certo. nesse sentido. Você comentou no post dos arrependimentos, né? Você pode compartilhar que tipo de arrependimento foram esses, né? Você falou que se arrependeu de ter ofendido quem não merecia, enfim. Acho que eu fiz alguma defesa de livre mercado, de que o Brasil tem excesso de burocracia e a gente não tem capitalismo, a gente não tem empresas, a gente não tem negócios. E aí acho que algum professor socialista me chama de burguês ou de rico, esse tipo de coisa, sem saber da minha história, de onde eu vim. Aí eu acho que eu mando a pessoa plantar batata, mando para aquele lugar, e aí depois fico pensando, pô, eu não precisava fazer isso, porque a pessoa vai saber de onde que ela tirou aquela ideia, ela nem imagina de onde surgiu aquela ideia errada que ela tem, não é nem culpa dela, ela foi totalmente doutrinada e condicionada a ter um pensamento totalmente miserável. Então, a causa, a origem daquela ideia não é nem culpa dela. Então, é um pouco nesse sentido, assim. Eu acho que eu posso ter um pouco mais, tem que ter um pouco mais de calma nipônica, assim, embora o Ney não seja tão assim, mas acho que eu tenho que ser um pouco mais japonês na hora de conversar com o pessoal.
de reflexão. Ney, quer complementar nesse aspecto do cuidado, né, que o investidor iniciante deve ter ao consumir esse tipo de informação nas redes sociais? Informação de mercado, né? A rede social é muito legal, mas o problema é que a gente procura muito, a maior parte das pessoas procura fundamentar as convicções delas. E às vezes as convicções delas são equivocadas. E a gente se... Espera aí, vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Estou ouvindo um pouco cortado, estou te ouvindo. Voltou agora. Não, mas a parte ruim da rede social é que todo mundo entende tudo. Então, o que as pessoas precisam ter é um bom filtro. Saber quem elas vão ler, o que elas vão ouvir. A gente vê um monte de venda de curso de como ganhar 3% ao mês. Assim, isso não existe. Nos melhores momentos do nosso fundo, a gente chegava ao redor de 2% ao mês, né? Que era correndo risco, né? Sabendo, trabalhando o tempo inteiro. Não era assim, vou chegar ali no restaurante, vou comprar o meu sushi. Então, essa coisa, as pessoas precisam ser mais seletivas, precisam ser exigentes com a informação que elas recebem. E a primeira forma de elas fazerem isso é saber a origem dessas informações, quem são as pessoas que estão dando aquelas informações. Né? Porque eu não acho que a disseminação, o início da fake news que eu estava falando antes, que a gente estava conversando antes de começar, o início tem má fé, mas a disseminação não tem. É simplesmente ignorância das pessoas, preguiça, que elas repostam ou encaminham coisa que elas não checaram, elas não sabem a origem. Então, as pessoas precisam tomar bastante cuidado, mas tem um material muito rico, muito bacana. Isso é legal. Mas eu acho que vai levar um tempo para as pessoas utilizarem de uma forma mais positiva. Né? E eu tenho que falar, o Breda fez um trabalho muito legal até agora nas redes sociais. Né? Eu gostaria de contribuir mais, mas eu tenho uma cadeira privilegiada de assistir e ver a quantidade de pancada que esse senhor já levou, e eu acho ele muito moderado até, então eu fico pensando, se eu colocar o que eu penso, né, porque aí eu não sou tão japonês assim, aí esse é um negócio horroroso. Perfeito, Ney. Acho que a Giovana teve um probleminha técnico. Enquanto isso, eu vou ler as perguntas do público aqui. O pessoal está perguntando como que a Alaska incorpora a questão ISD, que está bem alta agora nos seus investimentos. Vocês estão olhando bastante para isso. Vou começar com o Ney, aí depois eu passo um pouquinho para o Breda. A ISD assim, virou uma febre agora, né? Acho que o meu grande temor é a febre virar uma questão de marketing para as pessoas apenas. O importante é a atitude que a gente tem na vida, né? A atitude que você tem desde quando você é cidadão e você não joga lixo na rua, você trata bem as pessoas, né? Não tem... Agora, é bacana, porque é um filtro importante. No nosso caso, a gente tem já políticas sobre isso, né? Se olhar coisas que as pessoas não fazem, entrar lá no nosso site, ler os manuais, questão de compliance, tudo. Né? E depois, acho que o Breda vai poder falar bem disso, a questão desde o nosso processo de investimento, a gente não escreve o nome ESG, mas está implícito, né? A maior parte, ou o que a gente efetivamente acha que é importante nisso. Quer falar um pouquinho, Breda? Tem um negócio curioso que aconteceu recentemente. Tem uma agência, acho que uma empresa, vou chamar de agência, eu acho que é empresa, chama Morningstar, que ela faz avaliação de risco, avaliação de fundos no mundo inteiro. Acho que é americana, se eu não me engano. Americana ou inglesa? Acho que é americana. E eles nos mandaram um e-mail aqui falando que o Alaska Black Institucional ganhou nota máxima em ESG, ganhou 5 estrelas. Aí tem lá vários fundos, acho que é o 5º fundo em maior nota. E a gente falou, mas a gente não fez nada para ganhar esse prêmio ESG. O que está acontecendo? O que o pessoal está fazendo aqui para a gente ganhar esse prêmio, né? E aí a gente foi ver como é que funciona isso. Na verdade, eles olham as empresas que compõem o portfólio
e basicamente cada empresa tem uma nota, né? Então, se você tiver muita empresa de petróleo, você vai perder nota, né? Petróleo não é ESG. Se você tiver empresas que têm, né, programas sociais ou voltados à preservação do meio ambiente, tipo de coisa, você ganha nota alta. O fato é que a gente acabou ganhando uma nota bastante alta. Isso daí, na verdade, talvez seja consequência de um negócio que precede ESG, e isso a gente sempre tenta levar com a gente. O que precede tudo? O E, o S e o G. O que precede tudo? O que vem antes das 3 letras? É uma boa conduta das pessoas que tocam a empresa ou são donas da empresa. Boa conduta é um negócio amplo. Boa conduta é você não vai discriminar funcionário, você vai privilegiar competência, você não vai danificar meio ambiente para lucro momentâneo, você vai respeitar as normas. No Brasil, lei ambiental é severo, é bacana, é benchmark. Você vai ter uma boa governança. Então, assim, como a gente tenta, nem sempre a gente vai conseguir o máximo que é possível, mas a gente sempre se esforça e gasta muito tempo para entender as pessoas por detrás do negócio, vai ser normal ao longo do tempo a gente ter uma boa nota de ESG, porque investir em empresas com boas pessoas tocando aquele negócio, naturalmente vai ter uma nota boa. Então, você consegue imaginar a Luísa Trajano usando a Magazine Luiza para detonar o meio ambiente ou para detonar a governança ou discriminar pessoas? É muito difícil. Ou mesmo a cultura da Localiza, o Eugênio Matar, fazer sacanagem na companhia. Então, assim, é muito difícil. Então, a gente tenta escolher bons managers, ou falar, bons controladores, para tentar investir nas companhias dele. Então, não vai ser natural que essas notas vão crescer. Só que tem um negócio que deixa a gente um pouco preocupado. Porque a empresa que é sacana, a sacanagem, ela arruma formas de contornar as coisas, né? Se a gente desconfiar que uma empresa é sacana, mas tem nota ESG alta, e outra empresa não é sacana e tem nota ESG baixa, a gente vai na empresa que a gente acha que não é sacana. Então, porque eventualmente a sacanagem vai custar mais caro do que um selo. Agora, naturalmente, a maior parte das vezes, um bom selo acompanha uma empresa que não é sacana, que tem honestidade ali e competência. Então, é o que a gente olha. Acho, para esse assunto, para as pessoas terem na cabeça, no geral, é um avanço legal. Isso vai colocar aí um maçarico nas empresas para rever um monte de política interna. ESG, tomara que não seja explorado de forma muito comercial, muito marqueteiro, e que seja um negócio de verdade, porque se for de verdade é muito bom para todo mundo. Giovana, tá no Giovana, mudo. tá no mudo. Vocês estão me ouvindo agora? Sim. Opa, beleza. Desculpa aí, eu tive uns problemas técnicos, mas voltei. Seguindo aí um pouco para falar de bolsa, né? A gente demorou cerca de 10 anos aí para alcançar a marca de 1 milhão de investidores na bolsa. A gente bateu esse recorde aí ano passado, em 2019. Em outubro desse ano, a gente já bateu os 3 milhões de investidores, pessoas físicas, né? Muito, mesmo em meio à pandemia, muito por causa dos juros baixos, né? Vocês acreditam que o Brasil inaugurou uma nova era de investidores esse ano, mesmo em meio à crise, e que essa mudança veio para ficar? E o que falta para o Brasil chegar no patamar do mercado americano, em que cerca de 60% da população está na bolsa? Acho que assim, a mudança ela veio para ficar. O principal motivador é a queda do CDI mesmo. Se o CDI fosse 25% ao ano, ninguém ia para a bolsa. Então, o CDI é importante. Só que isso acontece em várias coisas em paralelo, né? O CDI ele é uma consequência de outras coisas. Ninguém aperta o botão e baixa o CDI, né? Você pode abaixar o CDI desde que as contas do governo estejam em ordem, desde que a inflação esteja em ordem. E se as contas do governo estiverem em ordem, a inflação estiver em ordem, o mercado se sofistica, né? Ele fica mais diversificado.
Então surge XP, Orama, Necton, BTG Digital, e todo mundo as plataformas começam a ficar acessíveis. Com mais a plataforma acessível, mais pessoas podem investir. Mais plataforma acessível, internet, mídia social, você tem mais informação, o que estimula as pessoas a procurar outras formas de investir além do CDB. Então está tudo ocorrendo ao mesmo tempo. Eu acho que a gente não vai ver, talvez em vida, a gente não vai ver metade da população brasileira investir em bolsa como nos Estados Unidos, é muita coisa, por um motivo muito simples, né? O brasileiro é pobre pra caramba, então se você for ver, 60% da população não tem dinheiro para nada, então não tem como investir em bolsa. Então você já tem um universo mais limitante. Na minha cabeça, eu não sei porquê, eu acho, mas eu acho que é 10 vezes menos que os Estados Unidos a gente vai ter. 5% da população é muito plausível a gente ter em 5 ou 10 anos. Isso é 10 milhões de pessoas. Então tem mais aí, sei lá, 7,5, 7 milhões de pessoas para vir para a Bolsa. A cultura de investimento em ações dentro da cabeça do jovem hoje em dia está bem alta. Então, um fenômeno recente que é prova disso são as ligas de mercado financeiro nas universidades. Isso no meu tempo de poli não tinha. O máximo que dava para ter uma empresa júnior, né? O máximo. Então, colocando tudo isso dentro de um liquidificador, né? Se eu apertar o botão, misturar tudo isso, CDI baixo, liga de mercado, né? As plataformas digitais, tudo isso leva a crer de que o número que a gente tem hoje é menor do que a gente vai ter o ano que vem, e 2022 vai ser maior, até a gente crescer num limite que eu acho que está longe, não sei qual que é, mas é muito menor do que o limite americano. O Brasil não tem poupança, né? A gente precisa criar mais riqueza no Brasil, precisa trazer mais gente para o mercado de trabalho, precisa criar mais poupança. Mas eu acho que a gente está indo nesse caminho aí. Ney, quer complementar? É bem por aí mesmo. A probabilidade vai ter gente que vai se chamuscar e vai sair bravo, mas acho que vai ter mais entrantes do que a gente saindo. E esse processo vai acontecer. Acho que tem até uma questão geracional, né? Aquilo que o Breno estava explicando hoje, as plataformas, tudo assim, a geração mais nova, foi uma digitalização que ajuda a democratizar o mercado. Isso é bem bacana. Então, acho que não tem volta, não. Vai continuar crescendo mesmo. Que bom, boa notícia. Outra questão importante que deve pairar aí na cabeça de muito investidor iniciante é a questão do erro, né? Se mesmo grandes gestores, profissionais com muitos anos de mercado erram, né? O investidor individual tem chance, quem está começando tem chance, né? Como manter a calma em momentos de instabilidade como 2020, né? Quem está começando pode ter se assustado. O que vocês acham? Eu acho que tem chance, mas é assim, vou dar um exemplo. Eu poderia fazer uma reforma no meu apartamento contratando um arquiteto ou eu tocando obra direto com um pedreiro de confiança. Isso eu fiz lá em 2000, esqueci, acho que 2010. Eu falei, não vou pagar nada para arquiteto nenhum. Quero eu mesmo o desenho ali e a gente vai embora com o pedreiro. Eu quase morri, infartado, tocar obra, esse tipo de coisa, né? Depois, numa terceira vez, eu contratei uma ajudinha, também não gostei. E a última eu contratei todo mundo que deu, para ver se ficava melhor. Mesmo assim, tem probleminhas, mas você vai reduzindo os problemas, né? Quanto mais ajuda você contratar, melhor. Quanto mais tempo você tiver de experiência, você mesmo, que hoje é iniciante, mas você não quer terceirizar nada para ninguém, também melhor. O que não dá para acontecer, em hipótese alguma, é você achar que aprendeu rápido. Eu li esse livro aqui, agora eu sei. Não, você não sabe ainda. Eu sei lá, eu li 70 livros, até hoje eu faço um monte de bobagem. E trabalhando do lado do Luiz Alves, trabalhando profissionalmente com esse negócio aí já há 18 anos, e a gente ainda erra. Então, você não vai fazer um curso de day trade e vai saber acumular capital. Geralmente, quem está te vendendo algum atalho, quem vai ganhar dinheiro com isso é quem te vende o atalho, não você. Então,
eu acho que a filosofia mais simples e ganhadora, extremamente ganhadora, que a gente tem à disposição no Brasil, para as pessoas começarem a copiar mesmo, e depois você enxerta com algumas coisas particulares sua, acho que a filosofia do Barsi, do Luiz Barsi. Vê empresa baratinha, geradora de caixa, paga dividendo, dá uma diversificada, não coloca tudo numa coisa só, estuda a empresa, se caiu bastante você acumula, estuda a empresa, se subiu você vende um pouco, pega o dividendo, reinveste. Ele faz isso aí há 60 anos, 70 anos, deu tudo certo com ele, mas e essa é o comportamento, mas como que você desenvolve esse comportamento? Você desenvolve esse comportamento se você entender de verdade o que você está fazendo. Então, você comprou Klabin hoje por R$ 25 a ação, porque você acha que vale 50. Aí amanhã a Klabin caiu para 20. Ela caiu 20%. Você ficou com medo? Você já errou. Já errou. Se era bom a R$ 25, a R$ 20 é melhor ainda. Mudou alguma coisa fundamental na Klabin? Não. Continua vendendo Tetra Pak, embalagem, vendendo celulose. Aconteceu alguma coisa relevante? Não. Está expandindo agora no Puma 2. O que tem de relevante que mudou? O que mudou é que o Trump deu uma declaração ruim e a ação caiu. E aí? Você vai espanar? Vai ficar com medo? Vai vender? Ou se 25 era bom, agora 20 é melhor? Se você for ficar com medo, daí esse jogo vai ficar bem difícil para você. Agora, se você se desligar do mundo que gera muito ruído e focar no negócio, focar na empresa, olhar a produção, olhar o que está acontecendo dentro ali da companhia e conseguir atribuir um preço para aquilo e olhar para a bolsa para ver se está vantajoso acumular mais, essa linha de conduta, se você pegar essa linha, você tem chances de começar a ficar bom depois de uns 10, 15 anos. Você não vai ficar bom em 5 anos. Ninguém fica bom em nada em 5 anos. Um corredor profissional de 100 metros não fica bom em 5 anos. Como está na moda hoje em dia, um competidor de crossfit não fica bom nisso aí. Qualquer coisa. Certo. A famosa 10 mil horas, né? Que o pessoal fala, é verdade. Acho que até mais. Então, precisa disso. É um planejamento de vida. Você quer investir em ações? Perfeito. Um baita negócio legal e que gera rentabilidade. Então, desenho um projeto de vida. Vou começar em 2020 e eu quero começar a ficar mais bom em 2030. O que eu preciso fazer para começar a ficar um pouco bom em 2030? Eu quero ler esses livros, eu quero ler a carta desses gestores, eu quero colocar um pedaço pequeno do meu patrimônio, 3, 4, 5% no máximo, porque eu vou perder tudo algumas vezes, para não me matar, e depois de um tempo eu vou começar a ficar bom. E depois Com um pouco de paciência. Depois no 10º ano eu começo a ficar mais ou menos bom. No 20º ano eu começo a acumular capital de verdade. No 30º ano, beleza, eu construí um belo patrimônio com ações. Agora, Legal. quem está disposto a uma jornada de 30 anos? É isso. Esse é o desafio. Nosso tempo está chegando ao fim. Queria fazer uma última pergunta. Eu vou direcionar para o Ney começar. E se vocês puderem já aproveitar o momento para fazerem as considerações finais, vai ser ótimo. Então, Ney, quais são aí as 3 características que um profissional que quer começar no mercado financeiro precisa para chegar ao sucesso? 3 características? Primeiro, obrigado, que você está me perguntando, então aparentemente eu tenho algum sucesso. Mas eu acho que uma coisa que as pessoas precisam ter sorte, precisa ter networking, conhecer gente e estudar bastante. Eu acho que assim é um bom início, né? Ser networking, ser gente fina, porque a maior parte das pessoas se colocam por indicação, não é por currículo. E aí, né? Networking é importante. Então acho que isso ajuda, pelo menos para começar. Se você pediu 3, vão 3 assim. Ótimo. E você, Breda, o que você acha? Você está falando para ser bem-sucedido profissionalmente ou especificamente profissionalmente? Profissionalmente no mercado financeiro. No mercado financeiro. Bom, quem está começando não sabe nada. Acha que sabe alguma coisa, mas não sabe nada, né? Pode ter formado onde que for, não tem jeito. Então, eu vou recomendar o que eu fiz, que eu acho que eu não teria feito muito diferente, não.
procure trabalhar para pessoas ou ao lado de pessoas muito boas. Boa significa o seguinte, sabe muito e vai ter a disposição de te ensinar um pouquinho. Trabalhe para pessoas ou com pessoas que possam te ensinar muito. Isso é a primeira. A segunda escute os mais velhos. Os jovens não sabem nada, nada. Quem sabe mesmo são os velhinhos. A experiência de ter passado por alguma coisa vale muito mais do que um relato sobre aquilo que você leu num livro, alguma coisa. Então, tenta descrever para uma pessoa como é que é passar por um processo de quimioterapia. E aí passa por um processo de quimioterapia mesmo, você vai ver a diferença é bem grande. Ou uma pessoa descrevendo como que é passar por isso. Então, os mais velhos passaram por coisas que você não passou. Sobre as mais variadas questões, não só profissional. Então, escute os mais velhos. A terceira nunca, em hipótese alguma, trabalhe por dinheiro. Em hipótese alguma, porque isso vai te desviar do seu verdadeiro talento. Você vai procurar a grana e, na verdade, a grana é consequência das outras coisas. Então, se você procurar sempre entrar em lugares para aprender com gente que sabe, escutar os velhinhos ao seu redor e não colocar o dinheiro como uma tomada de decisão, o que vai aflorar ao longo do tempo é algo natural seu, uma capacidade técnica sua, e isso o mundo premia. O mundo premia um bom pintor, um bom investidor, um bom executivo, um bom piloto de Fórmula 1, um bom jogador de futebol, o mundo premia. Se você for bom, o mundo premia. E aí o dinheiro vem. E os jovens estão com muita vontade de ganhar dinheiro logo. Isso está errado. Ótimo. Bom, eu espero que as dicas tenham ajudado quem está começando. Eu vou ficando por aqui, quero agradecer a oportunidade ao Thiago e, claro, agradecer o Breda e o Ney pela conversa. Thiago, passa a bola para você. Obrigada. Bom, Obrigado, Ney, Giovana, Henrique, Breda, gostaria de agradecer muito vocês. O Ney esteve aqui com uma call com a gente, conhece todas as tradições da Exalc, né, Ney? Já sabe de tudo que acontece aqui. Vi que o Breda também conhece. Eu falando sou um pouquinho da politicamente Carlos incorreto. Botelho. Eu sou politicamente incorreto, eu vou participar do trote do próximo ano. Como veterano. Beleza, Ney. Estamos esperando você aqui. E Breda também, já vi que conhece Carlos Botelho aí. E o Ney falou que você pagou um almoço muito bom para ele hoje, hein? É Breda? verdade. Depois ele devolve. Mas, pessoal, é isso. Estamos chegando ao fim aqui. A gente tem horário, então eu queria, por mim, ficava aqui um bom tempo conversando com vocês. Eu acredito que a agenda de vocês também é bem corrida. Então, muito obrigado, Breda, Giovana, Ney. Foi um bate-papo incrível. Eu acredito que o pessoal está elogiando muito aqui no chat. Então, ficamos por aqui e até a próxima. Até mais. Valeu. Obrigada, gente.